Você acha que já viu de tudo? Então prepare o coração. O que aconteceu com Dona Elsa naquela manhã foi mais do que um erro policial. Foi um reflexo cruel de um sistema onde a cor da pele ainda define quem vive e quem sangra. 2 homens, armados, cometeram um ato covarde e só depois descobriram que a mulher caída no chão era a mãe de um dos homens mais poderosos da corporação. Mas aqui não tem ficção, tem verdade. Assista até o fim, porque essa história não só vai te revoltar, ela vai te fazer pensar no tipo de justiça que a gente realmente quer. Comenta, compartilha e se inscreve se você acredita que vidas negras importam. Agora, respira fundo, porque o que vem a seguir vai mexer com você. Dona Elsa acordava todos os dias às 6 da manhã. A chaleira apitava na cozinha enquanto o pão amanhecia na toalha de mesa florida que ela mesma costurara 30 anos antes. Aos 62 anos, seu corpo já não tinha o mesmo ritmo, mas sua alma ainda era puro vigor. Conhecia todos os vizinhos, cuidava das plantas do prédio e tinha um carinho silencioso por cada criança que brincava no beco da sua rua. Mulher negra, viúva, forte, mas invisível como tantas outras. Naquela manhã, o céu parecia mais limpo que o normal. Ela vestiu sua bata azul, calçou as sandálias gastas e saiu com a sacola de pano. O mercado era a 2 quadras. Ela ia e voltava todos os dias pelo mesmo caminho. Os comerciantes sorriam ao vê-la. Dona Elsa tinha o dom de ouvir sem julgar, de falar com o olhar, de tocar sem precisar encostar. Enquanto isso, a viatura número 712 percorria as ruas do bairro sem urgência, mas com arrogância. No banco do motorista, o cabo Miranda mascava, chiclete como quem mastiga o mundo. Ao lado dele, o soldado Darlan passava o tempo deslizando o dedo nas redes sociais. 2 homens fardados, protegidos pelo crachá, mas movidos pelo medo, ou pelo ódio disfarçado de autoridade. Eles viram Dona Elsa de longe. Ela estava atravessando a rua lentamente, segurando a sacola com frutas. Miranda franziu o senho. Tá vendo aquilo ali? Disse ele sem esconder o desprezo na voz. Tô vendo. Tá andando igual quem tá fugindo de alguma coisa, respondeu. Darlan? A viatura deu a volta rápida, freando no meio-fio com estardalhaço. O som foi alto o suficiente para assustar os pombos e fazer os vendedores ambulantes pararem o que estavam fazendo. Mas ninguém se meteu. Ninguém nunca se mete quando uma viatura para. Dona Elsa virou-se, assustada. Os 2 policiais já estavam fora do carro, mãos nas armas, olhos queimando suspeita. Senhora, mãos pra cima! Agora! O quê? Ela perguntou confusa. Eu só tô voltando do mercado. Cala a boca e levanta as mãos, ela obedeceu. Tremeu. A sacola caiu no chão, e com ela as frutas se espalharam pelo asfalto. Uma banana rolou até o meio da rua. A manga espatifou no chão. O silêncio pesou. Darlan avançou primeiro. Agarrou o braço de Dona Elsa com força. Ela gemeu. Tentou explicar. Tentou mostrar a identidade, mas ninguém quis saber. Foi empurrada contra o muro, as mãos presas atrás das costas. O que eu fiz? Ela sussurrava. Eu não fiz nada. Miranda virou a sacola de ponta cabeça como se estivesse caçando drogas ou armas. Só encontrou pão, 2 laranjas e um pequeno pacote de arroz. Tá limpa? Disse, com um sorriso torto. Então vamos fazer. Ela aprender a andar direito, respondeu Darlan. O empurrão seguinte foi mais forte. Dona Elsa caiu de joelhos. O som de seu corpo batendo no chão ecoou como um trovão abafado. E foi nesse momento que o erro irreversível aconteceu. O disparo foi seco, direto. Um tiro no ombro esquerdo, sem aviso, sem ameaça, um reflexo, uma provocação, um costume, ninguém saberia dizer. Mas o sangue começou a escorrer imediatamente. Os gritos vieram de todos os lados. Vizinhos que filmavam escondido. Gente correndo, mães protegendo os filhos, celulares levantados. E no meio do caos, os 2 policiais recuando, sem saber o que fazer. Dona Elsa caiu de lado, respirando com dificuldade, os olhos abertos como quem não acredita, como quem pergunta em silêncio o que fez de errado. A ambulância demorou 10 minutos. 10 minutos que pareceram uma vida. Os 2 policiais não prestaram socorro, nem ligaram para a emergência. Foi uma jovem de 19 anos, vizinha do prédio ao lado, que fez a ligação enquanto chorava. No hospital, a entrada foi urgente. Médicos correram, fizeram transfusões, estabilizaram. Mas havia algo que ninguém ali sabia. Um detalhe que mudaria o rumo de tudo. Dona Elsa era mãe de um homem chamado Davi Fernandes, tenente-coronel da Força de Intervenção Federal, comandante da divisão tática mais respeitada do Estado, um homem de disciplina rígida, honra implacável e pele negra como a da mãe. Davi estava em uma operação no interior quando recebeu a ligação. Não chorou. Não gritou. Apenas perguntou o nome dos policiais envolvidos e desligou.
15 horas depois, ele estava no hospital. Entrou em silêncio. Olhou a mãe inconsciente, conectada a aparelhos. Passou a mão devagar no cabelo grisalho dela, e então se virou para o médico-chefe. Ela vai sobreviver? Sim, tenente. Mas o ombro foi muito comprometido, e ela está com trauma severo. Acorda e pergunta por que atiraram nela. Davi apenas assentiu. Saiu dali, ligou para o gabinete do comando geral e pediu uma reunião de emergência. Não como filho, mas como oficial. O vídeo da abordagem já circulava nas redes. Ganhava força, viralizava. E com ele, a indignação crescia. Mas o que nem Miranda nem Darlan sabiam era que, ao puxarem o gatilho, tinham atirado também em algo que não podiam ver. A estrutura frágil de um sistema que começava a ruir. Eles ainda estavam livres, ainda davam risada na sala da corregedoria, dizendo que ela reagiu, mas o tempo deles estava contado, e enquanto isso, Dona Elza, mesmo desacordada, respirava, forte, viva, com o coração de uma mãe, e a força de quem nunca mais seria calada. Na manhã seguinte, a calçada onde Dona Elza caiu ainda estava manchada de vermelho. As frutas esmagadas, os cacos da sacola, o silêncio desconfortável entre vizinhos e comerciantes. Mas não era mais um silêncio de medo. Era o silêncio que precede a fúria. O vídeo da agressão havia se espalhado como fogo em mato seco. Em menos de 12 horas, ele já somava milhões de visualizações. Compartilhado por ativistas, artistas, líderes religiosos e até jornalistas que antes ignoravam histórias como essa. Mas o que mais chocava não era o disparo em si, era a naturalidade com que os dois policiais agiam, como se fosse rotina, como se aquela mulher não fosse um ser humano. A imagem mais forte era a de Dona Elza no chão, com o braço sangrando e os olhos abertos, imóveis, como se encarassem diretamente a alma de quem assistia. A rua onde tudo aconteceu, no bairro do Campo Alto, se transformou em ponto de vigília. Velas foram acesas, cartazes foram pregados nos postes. Justiça para Dona Elza. Ser negro não é crime. Não foi falta de treinamento, foi racismo. Pessoas de diferentes idades começaram a se reunir ali. Primeiro 10, depois 20, e em pouco tempo já eram centenas. Jovens sentados no chão, mães com crianças no colo, idosos de mãos dadas. Todos ali por ela, mas também por todos. Os outros que não tiveram voz, nome ou câmera para contar suas histórias. Enquanto isso, na sede do Comando Central, Tenente-Coronel Davi Fernandes caminhava firme pelos corredores. O som de suas botas ecoava com autoridade, mas por dentro era o filho que sofria. A criança que um dia foi colocada nos ombros por aquela mulher ferida. A alma que aprendeu com ela o que era dignidade, mesmo quando o mundo dizia o contrário. Davi sentou-se à mesa da sala reservada com os olhos fixos no comandante-geral da corporação. General Álvaro Gomes, homem de passado militar duro e fala sempre calculada. Você quer afastamento emocional, Davi? Eu posso autorizar, não é vergonha, é sua mãe, disse o general num raro tom humano. Com todo respeito, senhor, eu não quero afastamento, eu quero justiça, mas não como filho, como oficial. O silêncio da sala era denso. Os policiais envolvidos ainda estão em serviço, Davi. A corregedoria abriu processo interno, nada mais. Eles atiraram numa senhora desarmada que não representava ameaça alguma e alegaram que ela parecia suspeita. Senhor, com todo respeito, isso não é processo interno. É crime. O general suspirou. Sabia que aquele caso seria diferente, porque agora o sistema não estava lidando com mais um nome esquecido nos relatórios. Estavam lidando com a mãe de um homem que conhecia a máquina por dentro e estava disposto a colocá-la contra ela mesma. Nos bastidores, os advogados da corporação já estavam em alerta. A Secretaria de Segurança Pública exigia respostas. Os políticos calculavam o impacto. E os dois policiais? Eles ainda achavam que iam sair impunes. Miranda postou uma mensagem nas redes sociais dizendo: antes de julgar, lembre-se, policial também é humano. A publicação foi recebida com fúria. Os comentários eram uma chuva de revolta, mas isso só inflamava mais seu ego. Já Darlan, mais quieto, começava a sentir o peso. O rosto dele aparecia em todos os jornais, e a família começava a ser hostilizada. Mas ele ainda achava que o sistema ia protegê-lo. Como sempre fez, no hospital, Dona Elza acordou. Estava confusa, dopada, mas viva. O primeiro rosto que viu foi o da enfermeira Ana, uma jovem negra que segurava a mão dela com carinho. A senhora está bem, Dona Elza. Está segura agora. Mas ela apenas perguntou com a voz rouca: eles vão pagar? A pergunta pairou no ar como um raio sem trovão. Enquanto isso, na rua, o protesto aumentava.
Artistas começaram a aparecer. Uma repórter emocionada transmitiu ao vivo em frente ao local da agressão. Essa não é só uma história de violência, é uma história de silêncio rompido. E esse silêncio tem cor, tem nome, tem voz, e se chama Dona Elza. Na mesma tarde, o gabinete do prefeito foi pressionado a se manifestar. E pela primeira vez em muito tempo, a frase que sempre foi ignorada voltou com força. Vidas negras importam. Davi recebeu o vídeo da coletiva da prefeitura. Assistiu em silêncio. Depois apagou. Ele sabia que muitas falas eram só jogo político, mas ele tinha outro plano. Ele ia usar o próprio sistema contra si mesmo. Não ia dar entrevista, não ia gritar em praça pública, ia agir com provas, com estratégia, com inteligência. Reuniu sua equipe jurídica pessoal, coletou imagens de câmeras particulares da rua, identificou a sequência completa da abordagem, inclusive o áudio, o som do disparo, o grito abafado de Elza, o riso de Darlan logo após, era irrefutável. Naquela noite, Davi não dormiu. Sentado à beira da cama de hospital da mãe, ele segurava sua mão com firmeza. O monitor cardíaco apitava baixo, e entre os sons da máquina, ele sussurrou: "Eu não vou descansar até ouvir o veredito. Eles não vão só responder por isso. Eles vão pagar." Na manhã seguinte, às 7h15, a corregedoria recebeu um pedido formal de indiciamento assinado por um oficial de alta patente, com anexos de imagens, transcrição de áudio e depoimentos. Foi o início do fim. Davi Fernandes não era o tipo de homem que perdia o controle. Crescera aprendendo a engolir ofensas, respirar fundo diante da injustiça e seguir adiante. Ser negro e oficial de alta patente exigia equilíbrio. Fúria em sua posição não era só um risco, era um alvo. Mas ali, vendo sua mãe deitada, frágil, os fios conectados ao corpo que tantas vezes o protegeu com o peito aberto, ele sentiu algo que não estava acostumado. Ódio, um ódio seco, frio, calculado. Naquela manhã, Davi passou horas em silêncio, revendo cada imagem, cada segundo da agressão. Ele conhecia aqueles dois nomes, Miranda e Darlan. Sabia dos boatos, das reclamações engavetadas, das ocorrências mal resolvidas. Eles eram protegidos por um sistema de favores, por um código interno que sempre deixava escapar quem cometia os piores abusos. Mas agora era diferente, porque dessa vez alguém sobreviveu, alguém com voz, alguém com um filho que sabia usar a mesma estrutura que tentaram esconder. Ao meio-dia, Davi foi chamado para uma reunião fechada com os membros do Conselho Interno de Disciplina. Os mesmos homens que sentavam-se em silêncio sempre que uma nova denúncia surgia. Eles esperavam que ele chorasse, que se afastasse, que aceitasse uma nota oficial e um pedido de desculpas institucional. Mas ele tinha outros planos. Entrou na sala com um dossiê sob o braço e um olhar que cortava o ar. "Senhores, estou aqui não como filho, mas como oficial da lei, e venho apresentar provas materiais de que 2 membros desta corporação cometeram tentativa de homicídio, racismo, abuso de autoridade e fraude em relatório oficial." Os homens se entreolharam, desconfortáveis. O presidente da comissão pigarreou. "Tenente Coronel Fernandes, entenda que o sistema tem protocolos, não mais." Davi interrompeu. "A partir de hoje, ou esse sistema responde com justiça, ou ele será exposto com a verdade." Silêncio. Um dos oficiais se atreveu a perguntar: "E se isso prejudicar a imagem da corporação?" "A imagem da corporação já foi manchada, mas a honra ainda pode ser salva", respondeu Davi, sem desviar os olhos. Ao sair daquela sala, ele sabia que não seria mais visto como colega. Seria visto como ameaça, mas não se importava. Ele já não agia por lealdade institucional. Ele agia por amor, por justiça, por tudo o que sua mãe ensinou, mesmo quando o mundo tentou fazer ela se calar. Enquanto isso, os 2 policiais seguiam em liberdade. Miranda, com o peito estufado de cinismo, já ensaiava sua defesa. "Foi um mal-entendido. Estávamos sob tensão." Ela fez um movimento suspeito, mentiras velhas, frases recicladas que sempre serviram como escudo. Mas dessa vez, a cidade estava vendo. E ouvindo Darlan, mais introspectivo, começava a sentir o chão ceder. O vídeo viral, os rostos estampados à pressão. Ele não dormia, tinha pesadelos. Via o rosto de Dona Elza no chão toda vez que fechava os olhos. A gente passou do... "Em ponto, cara", murmurou ele num dos poucos momentos de lucidez. "Cala a boca, vai dar tudo certo, sempre dá", respondeu Miranda. Mas Miranda não entendia o tipo de homem que era Davi Fernandes. Ele não era um policial qualquer. Era um estrategista. Um soldado que nunca gritava,
mas que derrubava impérios com palavras certeiras. 3 dias depois, os jornais estampavam a manchete: Tenente-coronel acusa 2 policiais de tentativa de homicídio e racismo contra sua mãe. A cidade parou. O país parou, porque dessa vez o silêncio foi rompido de dentro, e isso ninguém esperava. Na mesma tarde, Davi visitou sua mãe no hospital. Ela estava mais consciente, mas ainda fraca. Abriu os olhos devagar e sussurrou: Davi, você não precisa brigar por mim. Ele sorriu com os olhos marejados. Eu não tô brigando só por você, mãe. Eu tô brigando por todas as outras que não puderam mais falar. Ela tentou sorrir, mas uma lágrima caiu antes. Não de dor, mas de orgulho. Na noite daquele mesmo dia, o vídeo do momento em que Davi entrega o dossiê ao conselho foi vazado. Não por ele, mas por alguém que acreditava na mesma justiça. As redes explodiram. A hashtag de justiça por Dona Elza foi a mais comentada do país. E pela primeira vez em muito tempo não era só um protesto, era um movimento. A corregedoria, pressionada, suspendeu os 2 policiais preventivamente. Um passo tímido, mas necessário. Os advogados de Miranda tentaram alegar ação sob estresse operacional, mas a população não aceitou. No bairro do Campo Alto, os muros agora tinham murais pintados com o rosto de Dona Elza. O comércio fechava cedo por respeito. As crianças perguntavam por que atiraram na vovó da rua, e o sistema, acuado, começava a tremer. Davi, sentado em seu escritório, olhava pela janela da sede da corporação. Sabia que os próximos passos seriam os mais perigosos, mas também sabia que o mundo só muda quando alguém decide não abaixar a cabeça. E ele já havia decidido. O tribunal estava lotado, gente nas janelas, nas escadas, nos corredores, e mesmo quem não pôde entrar, acompanhava pelo rádio ou pelas transmissões ao vivo. O julgamento começaria às 9h da manhã. Às 8h45 já havia uma fila dobrando quarteirões. Na frente do prédio, faixas estampavam palavras duras: Justiça por Elza. Não foi excesso, foi crime. Ela podia ser a sua mãe. Lá dentro, o clima era de tensão absoluta. De um lado, os 2 réus, Sargento Miranda, arrogante, com o uniforme impecável e o olhar frio, e Cabo Darlan, com o rosto abatido e as mãos trêmulas, como se seu corpo ainda sentisse o peso do gatilho. Do outro, o promotor, Henrique Moura, conhecido por ser duro, meticuloso e incorruptível. Mas esse caso era diferente. Pela primeira vez, ele sentia que não estava apenas acusando, estava representando uma multidão. Na plateia, Davi se sentou ao lado de sua mãe, Dona Elza. Ela, agora com uma bengala, insistiu em estar presente. Seu rosto carregava a marca do trauma e da resistência. Quando o juiz entrou na sala, o silêncio foi total. Nem os flashes dos fotógrafos quebravam aquele momento. O juiz, um homem grisalho e de postura séria, olhou diretamente para os réus e depois para Dona Elza. Respirou fundo, sabia o peso daquilo. Este julgamento não será sobre sentimentos, será sobre fatos, disse tentando se proteger. Mas no fundo ele sabia. Alguns fatos gritam mais alto do que qualquer emoção. A acusação começou com imagens. O vídeo da câmera de segurança, o grito abafado, o som seco dos disparos, a queda da sacola de frutas. O tribunal prendeu a respiração. Esta senhora de 62 anos desarmada, com uma sacola de maçãs e pão, foi abordada com violência, chamada de macaca e alvejada com um disparo no abdômen, disse Henrique firme, encarando o júri. Miranda balançou a cabeça impaciente. Darlan, com os olhos no chão, Henrique então soltou a frase que se tornaria manchete. Eles não atiraram porque ela oferecia perigo. Eles atiraram porque o sistema ensinou que corpos negros são sempre uma ameaça. A defesa tentou reverter. O advogado de Miranda foi direto. Meus clientes estavam sob estresse. Receberam denúncia de tráfico na área. Estavam apenas cumprindo o protocolo. Henrique rebateu imediatamente. Nenhum protocolo autoriza tortura verbal, espancamento e disparo sem ameaça, a menos, claro, que o protocolo seja racismo institucional. Plateia aplaudiu. O juiz ordenou silêncio, mas era impossível conter a revolta contida há décadas. Naquela tarde, a defesa tentou jogar a culpa na vítima. A senhora Elza reagiu mal. Ela se mostrou nervosa, gritou, tentou se afastar. Henrique se levantou, caminhou lentamente até o centro da sala, ergueu a voz. Quem aqui, ao ver uma arma apontada para si, sorriria com calma? Quem aqui, sendo chamado de animal, agradeceria? Pela abordagem. Se é isso que esperam de uma mulher negra sendo humilhada, então este tribunal precisa mais do que justiça. Precisa de espelho. O juiz engoliu seco.
Pela primeira vez, a verdade entrava ali sem pedir licença. Nos dias seguintes, as testemunhas se revezaram. Crianças que viram a cena pela janela, um jovem que filmou parte do ocorrido, uma senhora que reconheceu a voz de Miranda gritando ofensas raciais. Mas o momento mais forte foi quando Dona Elza pediu para falar. Levantou-se devagar, a bengala no chão, a dignidade intacta. Eu não estou aqui só por mim. Estou por todas as mães que enterraram filhos, por todas que nunca receberam desculpas, por todas que viram seus filhos negros serem tratados como monstros. Eu poderia ter morrido ali, mas não morri. E agora eu quero ver se a justiça está viva também. O tribunal caiu em silêncio absoluto. Uma lágrima escorreu no rosto de Darlan. Talvez ali ele tenha entendido, de verdade, o que fez. O juiz suspendeu a sessão naquele dia, mas a cidade não descansava mais. Pelas ruas, cartazes com o rosto de Dona Elza circulavam como símbolo de resistência. Em escolas, jovens desenhavam o momento em que ela foi baleada, e sobre os tiros escreviam "Nunca mais". Enquanto isso, nos bastidores do tribunal, pressões começavam a surgir. Figuras políticas tentavam interferir, tentando abafar o caso antes que ele respingasse nas campanhas. Mas Henrique recusou subornos, recusou recuos. E num ato de ousadia, entregou cópias do processo completo à imprensa. Agora, o país inteiro assistia. E não havia mais como voltar atrás. O último dia do julgamento amanheceu cinzento. Na entrada do tribunal, centenas de pessoas se aglomeravam com camisetas estampando a frase que virou símbolo da resistência. O tiro não me matou. A justiça não pode falhar. Lá dentro, o ambiente era sufocante. Os jurados voltaram após 12 horas de deliberação. O país inteiro aguardava o veredito. As emissoras interromperam a programação. Na primeira fila, Dona Elza segurava firme a mão do filho, Tenente Coronel Davi. Monteiro, ele tentava manter a postura militar, mas os olhos não conseguiam esconder a tensão. O juiz pediu silêncio. Miranda olhava com desprezo, como se ainda acreditasse estar acima da lei. Darlan, diferente, parecia devastado. Durante o julgamento, descobriu que sua filha, negra, filha de sua ex-companheira, vinha sofrendo bullying na escola desde o ocorrido. A ficha tinha caído tarde, mas caído. O juiz leu o veredito com a voz firme. Após análise minuciosa dos fatos, o júri declara os réus culpados por tentativa de homicídio qualificado, racismo e abuso de autoridade. Um suspiro coletivo tomou o salão. A pena será de 32 anos de prisão para Sargento Miranda e 24 anos para Cabo Darlan. Ambos em regime fechado, com perda de função pública e impossibilidade de recorrer em liberdade. Davi fechou os olhos. Dona Elza chorou. Não de vingança, mas de alívio. Não era só por ela, era por todas que não chegaram até ali. Por todas que morreram caladas. Miranda gritou: "Isso é um circo! É uma perseguição contra a polícia! Eu fiz meu trabalho!" Henrique, o promotor, levantou e respondeu: "Você não foi condenado por ser policial. Foi condenado por esquecer que a farda nunca autoriza o ódio." Os seguranças levaram Miranda à força. Darlan, por sua vez, pediu para falar. A voz embargada. "Eu segui ordens, mas hoje eu vejo... Não era só ela. Era uma mulher, uma mãe, uma vida. E eu participei de um crime que vai me assombrar até o fim." Dona Elza, com generosidade incompreensível, apenas respondeu: "Que a culpa que você carrega seja maior do que a cela onde vai viver." A cidade mudou. A rua onde Dona Elza foi atacada agora leva o nome dela, Avenida Elza Monteiro, um memorial com sua imagem e a frase que virou símbolo nacional: "Fui atingida, mas não vencida." Nas escolas públicas, projetos de educação antirracista foram implantados. Na academia de polícia, o caso virou estudo obrigatório. E a promotoria recebeu mais de 7.000 denúncias novas de abusos cometidos nos últimos 5 anos. Pessoas que perderam o medo. Pessoas que entenderam que a justiça é uma construção coletiva. Dona Elza voltou a andar com mais firmeza. Abriu uma ONG que acolhe mães de vítimas da violência policial. E ao ser homenageada em um programa nacional disse: "Não me tornei símbolo por querer, me tornei por não calar." Se essa história tocou você, não fique calado. Compartilhe este vídeo agora, para que mais pessoas saibam a verdade sobre o racismo e a violência que ainda vivem em nossas ruas. Deixe seu comentário dizendo o que você acha que precisa mudar no nosso sistema de justiça. Sua voz importa. Não esqueça, se inscreva no canal para não perder nenhuma história que denuncia injustiça e luta por um mundo mais justo. Juntos podemos fazer a diferença. Justiça, resistência e memória.
Essa é a nossa luta.